Estamos ao vivo. É isso aí. E aí, senhores, tudo bem? Tava com saudade de Boa, vocês, viu? boa noite. E aí, Lucas, meninos, Viu? A gente, desde a época da pandemia, né, que a gente fez o último papo de a gente formulador. foi um pouco antes do Congresso, Lucas, a gente parou um pouquinho. Sim. Jogando Ó, correria pro Congresso e tudo mais. só para vocês saberem, a gente está no episódio 8 do papo de formulador. Teve Nossa, bastante já. já. Ó, o tema, viu, te falar para vocês não estão vendo aí, né? Não sei se vocês deixaram ligado o Instagram, eu estou transmitindo ao vivo aqui no Instagram, e depois a gente sobe esse papo de formulador lá para o YouTube, né? Então o pessoal está entrando aí, ó, tem 60 pessoas, mais ou menos isso. E seguinte também, pessoal, se a gente terminar antes, não tem problema, viu? Não precisa ficar 1 hora falando. Se bem que o assunto hoje, eu vou falar para vocês, hein? 1 hora vai ser pouco para a gente falar do tema de hoje, que é conservantes em cosméticos. Ixi, O polêmica. que a gente vai Ó, conseguir eu já falar por vou, uma hora só? ó, eu já vou. Bom, fala boa noite aí pro pessoal, vocês. Boa Já noite, começa. pessoal. Deixa Boa eu Boa ver. noite, noite, pessoal. gente. Tudo bem? A gente estava com saudade de vocês já. A gente atrasou um pouquinho. A idade bateu ali no Lucas e ele não conseguia compartilhar a tela, tá? Tá bom? Só isso. Eu sou tecnológico, eu não apanho, não. Ô, André, belo bigode, viu? Ficou bom, né? Olha que da hora. Você vai ver a hora que ele fizer a voltinha. Não Você vai nega que ver só. trabalha em personal care, né? Ah, belo bigode. Está desenvolvendo produto para barba. Ó, gente, vamos lá. O assunto de hoje, então, conservantes em cosméticos. Vocês que estão aí acompanhando a gente, mandem perguntas, mandem suas dúvidas, o pessoal mandando boa noite aí. Eu já de cara vou falar uma coisa. Gui, já É. vou deixar você à vontade. Todo mundo sabe que você trabalha numa empresa, num grande fabricante de conservantes. Quer fazer propaganda, tá liberado, tá bom? Porque Certeza. assim, é igual. Não, pensa assim: é igual a gente convidar sei lá, vai num programa de futebol, vai o cara do Palmeiras, que joga no Palmeiras, né? E aí começa a falar do Corinthians. Não tem cabimento. Então, assim, fica à vontade. A gente tenta, obviamente, ser imparcial, mas que graça teria se todos nós quatro tivéssemos a mesma opinião, não é verdade? Ah, Então, Exato. mas a gente vai colocar os pontos ruins das matérias-primas também, hein? Vamos mostrar Sim, tudo. não, lógico, por favor, não, né? Mas não, assim, vambora. quando a gente É, eu trabalho numa mas empresa de 125 anos, né? Que o foco principal é conservante. Então daí fica meio complicado falar um pouco mal, né? Nossa, O André, a Gibaldan tem conservante? tem commodity, Lucas, mas nada que é comercializado aqui, não. Na especialidade não, né? E a Croda, Léo, tem? Entrada não tem. Só trabalha com outros ingredientes de base. Beleza, vai ser boa a conversa hoje, então. A gente tem o cara vestindo a camisa dos conservantes, né? O Gui, os outros dois que só são usuários, eu também, eu sou só usuário, né? E tenho minha opinião. Eu acho assim, ó, vou dizer uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas conservante é meio modinha, né? A gente tem os nossos queridinhos, é meio sazonal o negócio, né? A gente fala, por exemplo, André, você está apaixonado por qual conservante atualmente? Olha, Lucas, ultimamente eu estou desenvolvendo um produto para remoção de maquiagem e, cara, eu estou tendo uma baita de um problema com a ardência ocular, ardência nos olhos. Muitos conservantes, inclusive aí uma alta variedade dos que eu já conhecia, estavam dando problemas. Então eu tive que buscar aí várias alternativas para tentar resolver esse problema. Certo. Bom, eu acho que eu já contei para vocês, né? Eu tô num caso sério, aí, numa relação boa aí com conservante, que é o fenilpropanol, associado com extrato de Humulus lupulus. Tô gostando. Hum, Ele 100% vegetal, Lucas? não é. Ele não é 100% vegetal, não. Mas ele tem um cheiro que, se você não usar fragrância no produto, tem algumas pessoas que acabam não gostando, né? E você, Léo, tem algum aí que você tá flertando atualmente? Nossa, na Croda agora a gente já vinha forte, né, com essa parte verde, com a parte vegana, esses claims
que hoje em dia estão regindo o mercado, está muito em crescente, então está usando os preservativos free da vida. A gente está voltando a mexer com alguns conservantes antigos que a gente trabalhava com, e agora estão voltando, porque eles são mais vegetalizados, são mais suaves. Ó, bom, Gui, não vou nem te perguntar, você deve ter uma lista, né? É fácil, aí tá no Com site. certeza, não, tem uma lista gigante. Mas, assim, na verdade, acho que é importante ressaltar que conservante muitas vezes é deixado de escanteio pelo pesquisador, né? Ele pensa em toda a formulação e o conservante acaba sendo a última coisa. E não deveria acontecer isso. Até porque não existe o conservante perfeito, não existe a matéria-prima perfeita. Acho que o sonho de toda indústria, toda farmácia, seria padronizar o mesmo conservante para todos os produtos. Só que isso é uma coisa realmente impossível, porque assim, a gente tem que avaliar a interação do conservante com a minha formulação, com o processo, com tudo, na verdade. Entendeu? E além de tudo, tem as questões, né, que, por exemplo, se um produto dá alergia, né, a primeira coisa que é acusada é o conservante ou a fragrância, né? Então, por isso vem toda essa onda de retirada de conservantes controversos e substituindo por conservantes alternativos, conservantes naturais, e que vão dar o apelo até sem conservante na minha fórmula. Sim. Ó, eu vou começar já colocando fogo na lenha, tá? Eu não, a Silvia que mandou aqui, tá? Ó, a Silvia Ozzi. Ela mandou assim, ó, hoje eu fiz um creme para as mãos com Oliven 1000, 4%, e quando coloquei caprilil glicol, a emulsão quebrou bem a viscosidade. Nossa, estou mais acostumado que... Silvia, vamos explicar para Silvia. Posso explicar para Silvia por que isso aconteceu? Vamos lá. Manda bala. Caprilil glicol, ele tem uma molécula que ele tem uma parte polar com grupos hidroxila, certo? Que dá a característica polar, e tem uma cadeia levemente hidrofóbica, né? Tem uma cadeia então fica com uma estrutura bem parecida com um emulsionante. Naturalmente, Silvia, esse caprilil glicol, como que ele conserva o produto? Ele interage com a membrana do micro-organismo, desestruturando a membrana. Só essa desestruturação já dá um efeito estático. O micro-organismo já para de se desenvolver. Se não morrer, pelo menos ele fica meio aleijado. Mas aí, esse rombo que ele abre na membrana também auxilia o influxo de outros conservantes. Ou seja, ele também pode ser um potencializador, né? Mas eu sempre faço a seguinte analogia. Assim como a membrana, né, do micro-organismo é formada, né, por aquelas bicamadas lipídicas, fosfolipídicas, né? A emulsão também, a gente pode fazer um comparativo. Então, isso realmente pode acontecer, viu, Silvia? A gente, bom, quem não teve problema já, né, com glicóis, e tanto que, eu não sei se vocês estão vendo aí, moçada, mas tem saído alguns conservantes com apelo glicol free, não é isso? Uhum. Sim. Vocês já viram algum? Sim, a Inolex lançou uma semana passada, inclusive, o LexGuard Natural MHG, que tem esse apelo, é totalmente natural. Na verdade, ele é um conservante multifuncional, porque ele vai ter essa ação conservante, só que além disso, ele também é um anti-espumante, enfim, ele tem vários outros benefícios também. Como chama? Você lembra a cadeia dele, Gui? Oi? Você lembra a cadeia dele? Não lembro. Calma, foi lançado semana passada. Não estudou ainda. Mas como chama, Gui? Só para anotar aqui. LexGuard Natural MHG. LexGuard Natural NHG. Isso. Esse novo claim é um problema também para alguns conservantes que eu adoro usar, que é o pentileno glicol. Ele é mais conhecido como um bom umectante, né? Normalmente a gente usa uma concentração boa, não tem o TAC, que, por exemplo, a glicerina dá, não tem os problemas de irritabilidade que o propileno entrou em foco nesses tempos, que a gente tem tirado ele das formulações. O pentileno tinha virado uma carta na manga na hora de eu formular e na hora de eu pensar em produtos mais estáveis. Porque se usando ele a 5%, a gente usa o Hydrolyte 5, né? Acho que nós 4 já usamos em várias formulações. Não sei se vocês tiveram alguma experiência ruim com ele, mas as minhas formulações foram tranquilas, não teve interação com a emulsão, não teve perda de viscosidade aparente. Então, até porque
Até porque, Léo, eu não sei se você já viu algum estudo, mas o Hydrolyte, né, só para o pessoal saber, que é o pentileno glicol, ele acho que não tem um mecanismo diferente, né? Ele deve ser por Pela água, né? Diminuir a atividade de água, né? Exatamente. Exato, eu também não. Bom, a gente já foi para um assunto mais avançado, mas eu queria, como eu sou velho aqui, e no ano de 1999 eu estava na indústria farmacêutica manipulando suspensão, solução, xarope, pomada e cremes. Eu trabalhava na área de semissólidos. E vou dizer uma coisa: todos os medicamentos eram conservados ou a maioria deles, né? De uso oral, inclusive, com parabenos, né? Então, assim, eu acho que esse assunto já está batido, né? Eu acho que nem vale a pena a gente entrar nele, porque primeiro que é um assunto que é polêmico. Eu até postei no grupo agora, eu até postei no grupo Farmacêuticos Brasileiros, eu postei uma provocaçãozinha, né? Quero saber a opinião das pessoas. Por que a indústria cosmética é que pagou o pato, sendo que a indústria farmacêutica ainda usa, né, parabeno para tomar, a gente toma parabeno, e quando a gente põe parabeno para passar na pele, nossa, foi o maior pecado do mundo. Não estou aqui defendendo parabeno, né? Mas existe essa polêmica. A minha orientação, não é nem opinião, né, que eu sempre falo nas minhas aulas, que primeiro, a maior bobagem é você entrar numa discussão sobre parabeno. Não vai sair vencedor. É igual se política, religião, política, futebol, não se discute. Parabeno também é porque não vai levar a lugar nenhum. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês trabalhassem numa indústria e o diretor da indústria falasse: pode usar parabeno, você está autorizado a usar parabeno, ele tem baixo custo, a gente sabe disso, a gente ia conseguir fazer fórmulas super baratas. Ele não atrapalha na farmacotécnica da formulação, ele não atrapalha em nada. Ele não ele não é sensibilizante. O parabeno não é sensibilizante, o problema dele é outra discussão, né? Vocês usariam? Lucas, para hoje na indústria em cosmética, em personal care, na área, eu não usaria. Mesmo eu consumindo muitos medicamentos, eu pego qualquer um xarope, tem parabeno. Essa observação que você comentou, eu vejo no meu cotidiano. Então, mas na hora do desenvolvimento, eu acho que procuraria outro conservante, porque tem muitos substitutos no mercado. Então, eu consigo trabalhar também fortemente. Com preço igual aqui, né, Léo? Oi? Mesmo com preço compatível, não tem mais, né? Não, mesmo preço é impossível. Mas eu tento agregar valor de outra forma, usando um conservante free, um conservante verde, para suprir o custo de formulação. Concordo plenamente com o Léo. Ô Gui, pera aí, rapidinho. Eu vi que entrou aqui no Instagram o Fábio Saqueto. Deixa eu já avisar o pessoal aí, ó. Quem quiser ter uma linha de cosmético, quem sonha em lançar um produto cosmético, o Fábio Saqueto. Se você estiver me ouvindo, Fabião, boa noite. Manda um oi pro pessoal aí, porque tem que fazer um curso com esse cara. O pessoal tá me ligando e falou assim: eu queria lançar um produto. Eu falei assim: você já lançou alguma vez um produto? Ele falou: não. Eu falei: então vai procurar o Fábio. Então, quem quiser lançar um produto, ele é o primeiro cara que você tem que assistir para você pensar até se você vai querer lançar ou não. Fabião, boa noite aí para você. Obrigado por estar assistindo a gente aí. Vai lá, Gui. Até esqueci o que eu ia falar. Tá falando do custo, né? Que é mais caro, né? Sim, então, eu concordo plenamente com o Léo, na verdade. Por mais que, assim, a gente tenha autorização de utilizar na fábrica e tudo mais, hoje em dia já existem outras tecnologias que conseguem suprir essa necessidade. E, além disso, a gente tem que pensar no consumidor, né? Principalmente. Acho que o parabeno já caiu numa lista negra, num limbo, que o consumidor final ele consegue já identificar, dependendo, que aquela matéria-prima ali, ele não quer. Na verdade, ele nem sabe o que é, mas ele não quer. Ainda mais agora que a gente vai ter uma mudança, a gente teve uma mudança na nossa legislação e teremos a composição agora em português também. Isso ainda vai intensificar ainda mais, na verdade. Então, assim, questão do marketing, de venda e até com preocupação com o consumidor final, eu também não usaria. Sem dúvida. Concordo plenamente, Gui. Eu acho que o ponto aí é o que o consumidor vai achar do seu produto, né?
Ele não sabe o que que é, mal sabe para que que é utilizado na formulação, mas ele lá, parabeno, vai falar, putz, a empresa usou parabeno, Ele sabe que ele sei não lá, quer, o que será mais que ela pode fazer comigo se ela não usou Sabe quando, parabeno? sabe quando eu vi que o parabeno pegou uma proporção que eu não imaginava? Quando eu vi no comercial em TV aberta do Dove, antitranspirante, que a mulher ia lembro até tirar hoje também. estava escrito assim, né, álcool, ela tira sem álcool, ela estava escrito álcool na camiseta, ela ia tirando, né, sem álcool, sem não sei o quê. Aí tinha o parabeno. Então, chegou a estar em rede nacional o parabeno. Então, é isso que o André falou mesmo. O pessoal nem sabe o que é, mas se não tem, é porque bom não é. Bom, isso aí, então, era a associação dos anos 2000, né? Eu peguei essa época, né? Então, eu não pensava duas vezes, foi o que o Gui falou. O formulador, Gui, na verdade, antigamente não tinha que se preocupar com o conservante. Não tinha, porque shampoo, condicionador, era emulsão, loção, spray, qualquer coisa que eu ia fazer, 0,5% de parabeno associado com fenoxetanol. Então, já vamos inserir o fenox no cenário aí, porque a gente Nossa. não falou dele, né? Então, assim, Você lembra qual foi o nosso primeiro impacto com fenoxetanol, Lucas? aonde, Léo? Não, Quando a gente estava lá em na Paris? França, em Paris, naquela Lembro. farmácia City, City tava Park. a gente saindo, eu e o Lucas, os alunos, falando sobre formulação e tudo mais, nas dificuldades que é se formular por causa de tanto claim negativo, né? E aí a gente vê um banner do tamanho de uma pessoa com fenoxetanol free. A gente falou, nossa, estamos ferrados, a gente não pode formular com mais nada. Era um banner, né, na entrada da farmácia, assim, com um produto escrito bem grande, assim, ó, fenoxetanol free. A gente olhou falando, não, mais um que vai embora. Mas, assim, então, nos anos 2000, era fenoxetanol associado com parabeno, né? O fenox, ele é mais efetivo contra a bactéria, né? O parabeno mais contra fungo. Então, Ô, era Lucas, aquele... rapidinho, fala os nomes comerciais aí que você usava, porque às vezes o pessoal que está assistindo usa e nem sabe que é parabeno. Cara, tinha associação de parabéns, tinha Fenova, Liquapar, tinha Queminol, né? Criminal. Todos esses. Eu Tinha o usava. Nipagin, não é? Nipagin, Nipaguar. Não, Nipagin, Nipazol, mas a associação, André, dos parabenos, né? Já com Ah, entendi. fenol, e já vinha líquido já, né? Então era o Liquapar, o Fenova, o Fenoben, Fenofen, tinham vários, né? E ainda tem gente que usa. E, então, assim, mas aí, no início dos anos 2000, aí começa aquele bombardeio, né? Veio tiro pesado em cima dos parabenos. Eu lembro quando saiu o estudo que parabeno foi encontrado secretado no leite materno. Nossa, pessoal, e agora? Bom, e aí veio o fenoxetanol. Vamos segurar aí, ele está sobrevivendo, não sei se vocês concordam comigo. Ele é um sobrevivente. Sim. Né? Então, eu ainda uso de forma bem tranquila. Mas eu tomo um pouco cuidado com ele. Quando o parabeno foi embora, aí já começou a geração de vocês, né? 2006, né? Que vocês já começaram a formular. E aí, o que vocês usavam? Neolone. Quanto, Lucas? Neolone. 2006 eu tava na quinta série ainda. Tá louco? Não brinca. Não, comecei a manipular em 2011, 2010. Beleza, mas vocês já... Aí, beleza. Quando vocês entraram, por exemplo, na Datina... Não usava, Lucas. Não usava. Neolone PE, não era? Já era Neolone PE e Optifen. Neolone, famoso. Porque o Neolone, farmacotecnicamente falando, prático, não quebra nada, metiltiazolinona com fenoxetanol. Então, acho que foi aí uns 2 anos de alegria aí usando, né? Mas aí, eu lembro que eu tava na Natura, veio uma distribuidora, uma fornecedora de conservante, de metiltiazolinona, e já avisou, falou, Lucas, se você usar metil-iso, para de usar em produto Livon, ou Livin, né, que fica sobre a pele. Começa a usar só para produtos enxaguáveis, porque vem bucha por aí. Não deu outra. Você entrava no PubMed, todo semestre saía um estudo novo de metil-isotiazolinona e aumento de sensibilização, irritação, na verdade, alergia, né? Até que a metil-iso, se eu não me engano, num dos meetings que eu fui, ela foi considerada o alérgeno do ano, né? Foi, acho que, 2016, eu não lembro. Então, assim,
ninguém usava, e de repente todo mundo começa a usar metiltiazolinona. E aí, realmente, começou a aumentar o índice de pessoas com reação a esse conservante. Então, um recado muito importante aí para vocês que estão assistindo a gente, né? A metil-isotiazolinona, eu estou vendo ela ainda em produtos skincare, sem enxágue, né? Vocês Tem devem... enxágue? Sem enxágue, eu já vi também. Também, já. Então, é o pessoal que é o pessoal desavisado aí, né? Precisava dar uma atualizada aí, porque quando você usa um conservante desse, primeiro, tem uma chance muito grande de alguém com pele sensível usar o seu produto e você vai ter um caso de reação alérgica, né? Então, metil-iso não dá. Ô Lucas, sobre esse assunto sobre reação alérgica, eu lembro como se fosse hoje, cara. Tinha uma moça que trabalhava com a gente na Datina, faz um tempo já, ela passava um produto com a mistura de fenoxetanol e caprililglicol e outro com a mistura de fenoxetanol com metil-isotiazolinona. Era impressionante. Passava em uma mão e em outra mão. Logo, a mão que tinha metil-iso, ela começava a avermelhar. Era incrível. Ela Então, para ser o alérgeno do ano, para os dermatologistas considerarem, é porque muita gente tem reação a ela, né? A metil-isotiazolinona. Só para o pessoal não confundir, hein, gente? A gente já usou o Keton CG, né? Vocês lembram? Em shampoos a gente usou bastante. O Keton CG, ele é uma mistura de metilcloroisotiazolinona com metil-isotiazolinona. Falava-se muito que a metilcloro, com a molécula do cloro, isotiazolinona, era mais agressiva. E que a metil-isotiazolinona, sem o cloro, não tinha problema. Mas a gente viu que não foi bem assim a história, né? Não foi isso que aconteceu. Bom, e aí, andando um pouquinho mais na linha do tempo, quando a metil-iso também começou a deixar de ser usada, a gente manteve o fenoxetanol, mas aí quem que entrou junto com ele? Quem que lembra? Caprililglicol. Exatamente, né? A gente usou baldes de Optifen lá no laboratório, né? Nossa. Ô Lucas, recentemente, Gui, você lembra quando eu estava conversando com você, deve fazer uns 3 meses, que tinha uma grande empresa que até estava usando o caprililglicol como agente desodorante para ter aquele claim? Exato, tem o caprilglicol, ele dependendo dá o apelo DEL. E daí, na nossa legislação, o desodorante tem um imposto mais baixo. Então, assim, aí acaba sendo um pulo do gato, na verdade, isso também. Então, Lucas, se você analisar o contexto geral, você usava um conservante que tem a função na formulação, né, de inibir o crescimento ou por outros mecanismos, e ainda assim você ainda conseguia pagar menos impostos quando você adicionava o caprililglicol na fórmula. Você tem que registrar daí como desodorante, né? Por isso que daí muitas vezes a gente vê um produto escrito DEL, alguma coisa, DEL, sei lá o que, enfim. Porque possivelmente aquele produto foi registrado como desodorante para pagar menos impostos. Porque um creme... É um pulo do gato, né? É um pulo do gato, a gente sabe. Mas é legal, um creme tá lá na lista de IPI, lá, imposto sobre produto industrializado. Um creme de beleza é cerca de 22% de IPI. Mas se o produto tiver função de desodorização, aí cai para 7%. Então, Lucas, por isso que tem as DEL-colônias, né? Exato. Sim, isso que eu ia falar. Eu estando na área da perfumaria, perfume, se eu não estiver enganado, é 44%, né? 44%. 44%, quando você coloca um chorinho ali de caprililglicol, cara, vai para 7%. É muita diferença. É porque o governo, ele entende o governo entende assim, ó, o que é supérfluo, vamos deixar o imposto mais baixo para a população ter mais acesso. Tipo, desodorante. Porque o cara feder, ele acaba perdendo emprego, perdendo a mulher, sendo... na sociedade, ele vai ficar recluso se ele ficar fedendo. Agora, cheiroso, o governo entende que a gente não pode ficar. Se quiser ficar, me dá metade do... 44% de imposto? Quer dizer, eu abro uma empresa para vender perfume e o governo vira meu sócio em quase 50%. Nossa, tipo Deus, isso. né? Essa parte eu nem vou colocar no YouTube depois, senão é capaz E até produtos mais baratos, como hidratantes grau 1, que você olha no mercado, todos têm hidratante e desodorante, principalmente para cortar essa alíquota, né? Desodorante hidratante. Bom, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, pessoal.
Vamos ver se a gente... O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar lá no YouTube. Tá? O pessoal falou, Lucas, aí nos comentários, por É. que não seria a forma a gente educar as pessoas no uso desses conservantes que entram como problemáticos de formulações cosméticas? Porque Uma não boa é... pergunta. Porque eu entendo que a gente não tem a força que a mídia social, as influencers têm. Não adianta. Vai acontecer da seguinte forma, ó. Uma influencer, ela se convence de que os conservantes ruins vão matar a população. Então, ela vai fazer vídeos falando para o pessoal, não compre, não compre, não compre. A indústria cosmética vai levantar uma bandeira e dizer assim, viu, não é bem assim. A gente fez estudo de segurança, a gente avaliou a segurança e não tem problema usar. Só que aí o consumidor ele vai olhar uma influencer, que é aquela mulher gente boa que ajuda ela e dá dicas de beleza, de como se vestir e dicas De graça. de graça. Não use esse conservante. Minha amiga, eu estou te avisando. A indústria, por outro lado, quer o meu dinheiro, ela quer vender produto, ela visa lucro. Então ela olha para esses dois cenários e fala, vou acreditar lá na blogueira porque realmente ela tem razão. Então é remar contra a maré. Eu sempre usei esse termo, né? Você hoje usar um conservante e tentar convencer a população que não é bem aquilo que estão falando dele, é um caminho sem volta. Bom, mas vamos lá. A gente falou muito, agora já foi meia hora aqui, a gente falou muita coisa do que já se foi e falamos pouca coisa do que na prática, o que a gente poderia utilizar para facilitar. Então, assim, eu vou falar, né? Os meus preferidos, né? Vou falar abertamente, sem conflito de interesse nenhum, porque eu não sou patrocinado por ninguém mesmo. Eu, atualmente, como eu falei, estou apaixonado pelo Conaron B, né, que eu compro lá do pessoal da Jovi. Eu adoro, eu comecei a trabalhar com ele, achei bem legal. Ele não interfere na estabilidade da emulsão, tá? Conaron B de bola, tá? Para o pessoal que está assistindo aí. Optifem, ainda levo como um dos mais práticos, assim, se eu quero fazer uma fórmula no susto ali, precisa fazer uma amostra rápida para... vai lá, põe emulsionante, gelificante, dá Optifem. Hoje mesmo, eu fiz uma amostra lá no laboratório, falei, cadê o Optifem? É meio que automático, né? É o que vem primeiro ainda, né? Porque a gente usou muito ele, né? Preciso fazer um negócio preservative free. Aí eu vou de Spectrastat, né? Se for produto para enxague, o Gui já tá felizão, né? Eu já sorri. Já Mas falei isso aí. verdade. O PLR vai vir voando esse ano. Não, mas principalmente se é produto com enxágue, sabonete, um surfactante, que eu sei que não vai ter problema com viscosidade, o Spectrastat. Então, para mim, se fosse falar assim, City 3, Spectrastat, Optifem e o Conaron B. Qual que eu tô louco para testar? O Optifem novo, que é o DLP, que ele tem um apelo glicol free, mas eu ainda não consegui a amostra dele, e o SynSave H, que é o que chegou semana passada da Synrise, chegou a amostra lá no lab, e a gente já vai começar a testar. Porque ele tem um apelo principal, não desestabiliza a fórmula e também é multifuncional, né? O SynSave, ele conserva, é antioxidante, anti-inflamatório, ele diminui o ciclo oxigenase. Então, na minha opinião, são esses. E vocês aí, o que vocês... Ô, Lucas, um detalhe farmacotécnico que é muito importante e sempre faço esse tipo de avaliação para escolher o conservante de formulação, que eu penso muito no sensorial. Quando a gente teve essa mudança dos conservantes, uma mudança de tecnologia, a gente teve um aumento de preço por quilo da matéria-prima, e a gente teve outro detalhe muito importante que a gente não pode esquecer, o aumento da concentração desses produtos. Antes, o que você usava, um Nipagin, Nipaguard, abaixo de 0,5%, agora a maioria dos conservantes você usa a 1,5%. Então, a gente fez testes com conservante, que normalmente era para ter efetividade a 1%, e a gente não conseguiu. Normalmente, se trabalha com uma alta concentração. E o que isso leva? Uma modificação no sensorial. Então, se eu preciso de um sensorial com um toque mais seco, eu uso, por exemplo, um Optifem, que ele é um pouco mais oleosinho, ele vai dar uma alteração que eu não gostaria.
Então, se eu vou escolher o conservante também, se ele é lipossolúvel ou hidrossolúvel, dependendo do produto. Então, eu gosto do Spectrastat, que ele consegue dispersar em água, né? Então, para produtos com um sensorial mais leve, e o Optifame para alguns cremes com apelo de hidratação, por exemplo. Não Eu sei se acho vocês que pensam assim também. no meu ponto de vista, é uma coisa que eu levo muito em consideração é o pH, né? Sim, pH você tem que bem saber para você lembrado. não destabilizar ele e você ter problema. Isso é clássico. O Gui pode, se ele olhar o histórico de conversa com ele, às vezes eu preciso fazer alguma coisa rápida, eu mando, Gui, qual que é o pH do LexGuard Natural? Que foi um conservante novo aí da Inolex, que o Gui Adoro, me Zé. mandou uma coisa... Quê? Eu usei ele em filtro solar, ficou muito bom. Eu usei um creme para as mãos, precisei fazer 20 quilos de produto e o Gui me mandou a amostra. Eu usei ele e deu super certo também, super bom. Só que ele tem um pH específico, né, Gui? Por exemplo, né? Acho que é de 5 a 6,5, Gui? Né? Qual você está falando? O LexGuard Natural. A gente recomenda de 4,5 a 6,5, na verdade. 4,5, 6,5. Mas bem observado, que além de tudo, a gente, ao escolher o conservante, a gente tem que se atentar se ele é um conservante controverso, se ele é um conservante alternativo. A gente tem que observar a concentração indicada a ser utilizada, né? A gente tem que saber se aquele conservante, ele sozinho, ele é suficiente, se ele é amplo espectro, ou se eu vou ter que associar um outro conservante ali, né? E a outra questão é a faixa de pH. Então, o que adianta, por exemplo, talvez eu ter um conservante que atua na faixa de 4,5 a 6,5, mas deixar o meu produto num pH 3,5, né? Ou Então, num pH 7, né? Então, Lucas, só para o pessoal ir anotando os pontos importantes quando a gente fala em um conservante. Você não deixa o Gui terminar de falar, pô? Fala aí, Gui, desculpa aí. Não achei que tinha terminado. Travou aqui. Eu já esqueci meu raciocínio já. Eu só tenho. Qual que é o detalhe do Natural que pode te dar um problema? Não sei. Ele falou a faixa de pH. A faixa de pH é a concentração, Gui. Exato. Então, na verdade, isso não é somente do Natural. É para todos os conservantes. A gente tem que sempre observar. Por isso que eu até falei no início. Geralmente, o formulador, o pesquisador, deixa sempre o conservante de escanteio, a última coisa. E hoje em dia, isso não pode acontecer, na verdade. Ele tem que fazer parte da minha formulação. Até mesmo que nem o Léo comentou, ele vai interferir no sensorial também. Hoje, a maioria dos conservantes alternativos, eles são multifuncionais. Então, quando a gente entra num cozing, a gente vai ver que, dependendo, ele vai ser reconhecido como um emoliente, um quelante, e pode ter certeza que aquilo ali vai interferir no sensorial final também. Isso Gui, pode ser a favor ou contra, dependendo. Gui, deixa eu fazer uma pergunta, você que já está dentro de uma indústria de conservante. Não existe possibilidade do cozing, de uma hora para outra, colocar lá o caprylyl glicol como um preservative, né? Porque hoje ele não é. Hoje ele é skin conditioning, hoje ele é hair conditioning e emoliente. Não, né? O que é mais fácil, talvez, é a legislação do país passar a reconhecer aquela molécula como um conservante. Por exemplo, a gente tem uma molécula aqui no Brasil, a gente tem um conservante chamado Aromastat. O Aromastat, ele se diferencia porque ele tem um aroma floral. É um conservante que já tem aroma, um aroma botânico, um aroma floral, devido a uma molécula específica que tem nele, o fenetilalcool. O fenetilalcool, fora do Brasil, ele não é reconhecido como conservante, mas no Brasil, ele é reconhecido como conservante. Então, aqui ele não vai dar o apelo sem conservante, ele pode dar o apelo sem parabenos, enfim, outras coisas, mas sem conservante ele não vai dar. Ele tem acho que, benzoato na molécula, né? Acredito que não. Deixa eu colocar vocês numa fria agora. Se você faz um produto que tem uma molécula que você sabe que não deixa micro-organismo crescer, nem fungo, nem bactéria, nem levedura, ou deixa estático, e você escreve livre de conservante no rótulo, ou seja, você está colocando um conservante, mas você está usando uma brecha na legislação para não colocar. Tudo bem para vocês? Eu não enxergo dessa forma, na verdade, Lucas. Também não. Porque o que acontece? Qual a diferença principal entre os conservantes convencionais para esses conservantes alternativos? A gente já dá o nome até de alternativos para eles. Porque diferente de um parabeno, uma metilcloro, esses conservantes aí, eles não vão chegar lá matando o fungo, a bactéria em si. O conservante alternativo vai tornar o meio indisponível, ok? Tornando o meio indisponível, não tem como ter crescimento microbiano ali.
Como ele vai tornar esse meio indisponível? Pode ser de várias formas, depende do conservante. Talvez reduzindo a atividade de água livre ali, talvez quelando alimentos essenciais para os micro-organismos, ou mesmo quebrando a membrana do micro-organismo. Enfim, existem várias formas de tornar o meio indisponível ali, sem ser de uma forma agressiva em si. Legal. O Gui, outro ponto também que a gente, nas minhas formulações, que eu tenho que variar o conservante. Não, o Lucas falou de 3 tipos que ele usa, eu às vezes uso 3 ou mais, porque depende muito do claim. Por exemplo, eu comecei, um dos queridinhos meus, de um tempo atrás, era o LexGuard Natural. Só que, qual era o problema? Muitas vezes ele estava sólido, e é importante você fazer o aquecimento para ele solubilizar. Então, quando você vai fazer uma formulação cold process, que a gente faz em um volume bem grande, e aí fica inviável de usar ele. O que acontece, Só na um verdade, detalhe para a gente observar no... tem esses conservantes, que nem o LexGuard Natural, que eles são blends, eles são misturas. Então, a partir do momento que ele cristaliza, que ele fica sólido, a gente não tem como garantir que o conservante ali está homogêneo, na verdade. Se você, na hora que vai pegar uma parte dele, não vai estar pegando mais de uma molécula e deixando a outra. Então, por isso que a gente sempre recomenda todo conservante que é sólido estar líquido antes de utilizar. Nossa, aí tem que fundir o tambor inteiro, Gui? Coloca numa estufa, num banho-maria. Se for uma amostrinha, se for em pequena quantidade, por exemplo, para forma de manipulação, pode colocar no banho-maria, no micro-ondas, alguma coisa assim, que dê uma pré-aquecida rapidão, estando líquido, já pode utilizar tranquilamente. O melting point dele é baixo, né, Gui? Exato. Ele funde no ponto que a gente se você passar ele na mão e esfregar, ele funde. Ele funde, acho que 38, 39 graus. Pouquinho. Na verdade, como eu comentei, o conservante é uma coisa complicada, não é simples. E o conservante está diretamente relacionado ao meu produto, como ele vai ser vendido, comercializado no mercado, né? A gente tem um exemplo de uma grande empresa, ano passado, que teve que fazer um recall de todos os produtos porque ela teve um problema microbiológico, né? Isso é um problema muito sério que, na verdade, pode comprometer a marca, comprometer completamente a linha, dependendo. Tá. Viu? E em relação à vamos entrar em farmacotécnica. Tem diferença? Vocês já pegaram, por exemplo, de pegar esses glicóis ou esses que interagem mais com a micela e colocar ele ou no início do processo, ou no final do processo, ou antes da emulsão ser formada, ou depois? Como que vocês têm aí para ajudar a gente em relação a isso? Faz muita diferença. Principalmente quando em alguns produtos que você tem fase interna muito grande, que você precisa estabilizar esse meio, normalmente você se preocupa com o quê? Primeiro, eu tenho que formar a emulsão, que ela fique com a emulsão com a área totalmente recoberta com surfactante, e depois eu adiciono um conservante que fique na fase externa da emulsão. Então, isso para dentro do laboratório, para fazer os desenvolvimentos, eu uso como racional. Então, eu vou fazer uma formulação de óleo em água, que é a maioria dos produtos que a gente tem, eu faço a emulsão e adiciono um conservante hidrossolúvel depois, que ele vai ficar na fase interna, e ele interage menos com a minha emulsão formada. Então, dessa forma, eu trabalho a farmacotécnica das formulações. Você joga no final, então. Mas já tem, por exemplo, mas não tem uma técnica, Gui? Tem algum que tem que pôr no começo? Sim, então, na verdade, tem que sempre observar o conservante que você vai estar utilizando, né? Se talvez aquele conservante talvez não pode ser aquecido, por exemplo, ele está termolábil. Mas na Enolex, por exemplo, todos os conservantes nossos podem ser aquecidos. Na verdade, a gente até recomenda que aqueça eles, né? Mas antes de emulsionar, Gui, coloca na ele tem que estar homogêneo, na verdade, ele tem que estar líquido. Mas assim, conforme ele estiver líquido, a gente também recomenda adicionar ele na fase aquosa antes de formar a emulsão. Porque, na verdade, o nosso principal problema ali é a água. Então, assim, a gente tem que garantir que o conservante esteja ali e talvez nenhuma parte oleosa do conservante migre para a minha fase oleosa, né? E tornando aquele conservante indisponível, né? Então, é muito interessante a gente adicionar ele no momento que vai fazer a emulsão, dependendo na minha fase aquosa, para garantir que ele vai... Esse é um detalhe do SpectraStat, né, Gui? Oi? Esse é um detalhe do SpectraStat, né? Isso é para todos os conservantes da Enolex, na verdade.
Não somente as moléculas, confirma dependendo se você utiliza algum outro conservante, se ele pode ser aquecido. Se ele puder ser aquecido, adicione também antes de formar a emulsão, porque isso vai garantir muito mais segurança para você, para o seu produto, e que possivelmente vai passar no challenge de teste sem nenhum problema. Porque o que acontece, na verdade, a partir do momento que a gente coloca antes de formar a emulsão, o conservante ele vai ficar na interface da micela. Então, estando ali, ele aumenta muito mais a eficácia dele, digamos assim. Ô Gui, já que você tocou no assunto aí, você falou o que eu queria falar, eu não queria deixar de falar. Challenge test, né? Teste desafio, ou seja, colocar um monte de micro-organismos, bactéria, levedura e fungos numa unidade formadora de colônia conhecida e acompanhar o crescimento dos bichinhos ao longo de 7, 14, 30, enfim, quantos dias você achar interessante, né? Mas Exato. tem um ponto também que o pessoal deve prestar atenção, que é o uso previsível do produto, né? Às vezes a gente tem tipos de embalagem, a embalagem vai dizer muito, né? Se meu produto vai precisar de um super sistema conservante. Porque às vezes, vamos pensar, você vai fazer o seu produto e vai envasar ele numa embalagem airless, por exemplo. Nesse caso, a contaminação vai ser muito difícil de acontecer. Agora, se é um pote de condicionador Livon, cara, o cara vai abrir e fechar isso num ambiente úmido, né? Então, uso previsível. Eu lembro que na Natura, uma vez, a gente teve que definir o period after opening, que isso aí é legal também o pessoal saber, né? Que é o PAO, período após abertura. Todo mundo já deve ter visto uns produtos, né, que vem com um potinho aberto e vem escrito 12M, 24M, 36M. É o número de meses que o produto tem validade após a abertura dele. Então, é period after opening, período depois de aberto. E aí, a gente teve que fazer isso para a Europa, né, que vale, no Brasil não. A gente teve que fazer para os produtos importados da Natura uma justificativa de quanto tempo a gente ia dado o period after opening. Falou, ixi, e agora? Né? Então, um dos pontos que entrava ali era um challenge, obviamente, mas independente do resultado do challenge, o uso previsível baseado na embalagem do produto também fazia muita diferença no period after opening. Exemplo, um produto perfume com válvula de recrave, né? Que fala. Que vai com uma válvula spray. Cara, aquele lá a gente dava 36 meses tranquilo, porque o produto não tem como contaminar. 70% de álcool, além disso, fechado, né? Lacrado, sem ninguém abrir. Então, a embalagem fala muito também, né, da preocupação. Agora, sim, quem quer falar aí do challenge test? Vocês já tiveram experiência com ele? Então, só vou fazer uma observação. Na verdade, o challenge test ele vai te dar uma segurança indiferente à embalagem que você vai estar utilizando, né? Porque ele vai estar avaliando ali o produto em si. Mas, assim, ainda assim, tem outras preocupações, né? Tem a embalagem, tem o meu processo de fabricação também, né? Porque, geralmente, o pessoal faz o challenge test de um produto feito em bancada, né? Mas quando eu levo aquilo para a indústria, para um lote piloto, para um terceirista, muda completamente a história. Eu não sei como é que é higienizado, como é que é manipulado ali, né? Então, é muito interessante também, se possível, lógico, né? Realizar vários challenge test, tanto em escala de bancada, quanto em escala piloto também, né? E toda vez que, dependendo, mudar de um terceirista, é importante eu repetir essa análise, né? Porque eu não sei as condições daquele terceirista, na verdade. Uhum. Então, Lucas, lembra de um caso engraçado? Que uma vez, o Gui vai lembrar disso, que foi bem na época dele, que a gente mandou um teste, a gente estava trabalhando num projeto grande, foi logo quando o Gui entrou, e a gente foi mandar um produto para a Challenge, né, e a gente tinha a ficha de pesagem. A pessoa que pesou estava fazendo 300 gramas, e ela fez a conta justo do conservante que ia para a Challenge, que ela colocou bem a menos. Você lembra? Deu ruim? Deu ruim? Deu sim. Bem ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim, deu totalmente, só deu ruim isso, né? Essa é a palavra. Aí a gente ainda ficou, pô, cara, porque a gente estava usando o Optifame. Você não lembra, Lucas? Não, eu não, tô velho já, pô. A gente estava usando o Optifame, aí estranho, não passou, André, mas como? Não tem como, impossível. Era para colocar 1%, a pessoa colocou 0,7%.
Que pessoa, não pode falar o nome? Fala primeiro. Não vou falar nome de ninguém, não. Não lembro. Mas de challenge test, agora vamos lá. Eu estou fazendo atualmente o challenge test usando benzoato sorbato. Tá? Tô querendo chegar numa concentração de benzoato sorbato. Porque é barato. Fedido. Então, Léo, falou tudo. Fiz o produto, passou no challenge test, trouxe aqui para casa, deixei aqui, a Ana foi passar. Ela falou, que fedor que é esse produto aqui. Eu falei, cheira Eletrólito, muito. né, Lucas? Também, né? Tem essa, né? Eletrólito. Então, mas mas para alguns casos, sei lá, alguns sistemas aquosos, assim, onde você usa bastante fragrância, até dá, né? A Patrícia Rebelog está perguntando aqui, fórmula Nidra, precisa usar conservante? Precisa. Usar. Com toda certeza, pelo amor de Deus. Ou então faz assim, né? Manda para challenge com e sem, né? Aí você vê. Às vezes a gente esquece de uns detalhes. Tem algumas matérias-primas que são lipossolúveis, só que às vezes tem muitas delas, a gente encontra água. Eu estava fazendo algumas análises, que eu estou me aprofundando mais em instrumentação lá na Croda, e eu relembrei um dos testes que a gente aprende lá no começo da faculdade, no técnico, que é a análise de Cal-Fisher. Então, você vai analisar a concentração de água nos produtos, e você encontra de 5 a 10% de água em ingredientes oleosos. E a gente tem que tomar cuidado com essa água também, que ali dá muita proliferação de bactéria e fungo. Legal. Exato. Que nem o Léo comentou, por mais que a fórmula seja Nidra, pode ter um residual de água livre ali. E, além de tudo, a gente tem que pensar na embalagem que vai ser adicionada ali. Por exemplo, aquela embalagem ali é estéril? Possivelmente não. Então, ali já corre um risco. E sem contar um de uso. Imagina, por exemplo, que é um bastão, por exemplo, um desodorante bastão que a pessoa vai passar na axila, ou um batom, né? Conforme a pessoa utilizar, a superfície ali vai ficar úmida. Então, possivelmente, ali tem risco de ter algum crescimento microbiano. Ainda mais se ela deixar no banheiro, por exemplo. Então, assim, colocar um conservante, na verdade, é essencial. Por mais que o produto seja nidro, tem que ser adicionado. Bom, pessoal, o tempo nosso está acabando aqui. A gente deu muita dica de conservante, Lexview Natural, Conaron, né, o próprio Optifem, né, tem o SynSave H, tem algum outro que vocês queiram destacar aí antes da gente terminar? Além do Spectrastat e do LexGuard Natural, eu acho importante ressaltar o Spectrastat PHL, que é hidrossolúvel. Eu vi até nos comentários aqui o pessoal comentando o que utilizar para formulações translúcidas, Gui, antes que o pessoal comece a partir aí. Pessoal, é o seguinte, essas lives que a gente faz, né, a gente faz para ajudar vocês e principalmente a gente faz também para divulgar um curso que nós 4 damos junto todos os anos, né, que é Formulações Inovadoras. A gente lançou esse curso ano passado, né, 35 formulações inovadoras, com sucesso. Né? Tinha, acho que, mais de 70 pessoas participando, né? Aliás, deu mais de 100, né? Mais de 100. Enfim. E agora a gente lançou a segunda edição, só que a segunda edição é 40 formulações dermatológicas. Né? Vai ter fórmula. Então, vai ser um dia de curso, no dia 19 de dezembro, tá? O primeiro lote agora, né, que a gente faz essa semana, já está com desconto, né? Então, quem quiser... Black Friday já, Lucas? Já é Black Friday, Léo. A semana que vem já aumenta o preço. Mas assim, 40 formulações, quali quantitativa, todas comentadas, e não só isso, né? A gente fala sobre os ativos, a gente monta um grupo no WhatsApp, a gente ajuda os participantes depois, a gente sugere substitutos na hora mesmo, né? Então, se a gente está falando lá de uma fórmula, fala, eu não tenho esse éster. Não, você pode usar esse outro no lugar. Então, assim, é uma forma de você começar o seu ano com fórmulas de fotoprotetor, emulsões. As novas que entraram, vão entrar os sérums, né? Sérums com retinol, de hialurônico, sérum de vitamina C estabilizada. Tem muita novidade, além das fórmulas, né, que a gente já tem consagradas. Então, pessoal, já está disponível para inscrição. O Douglas deixou o contato dele aí nos comentários.
Quem quiser, já entra aí. Eu vou ser bem honesto para vocês, tá, gente? Quem participou da primeira edição, na segunda, vai ter em torno aí de umas 10 fórmulas novas. As outras serão as mesmas. Então, quem já participou da primeira edição, embora, vou dizer uma coisa, vou falar agora aqui, Douglas, já que você está me ouvindo, o Thiago também está online aí, vamos fazer o seguinte, quem participou da primeira edição, automaticamente tem 50% de desconto na segunda, né? Porque já participou, né? Mas se quiser as fórmulas novas, pode fazer o curso, refazer, né? E eu já estou autorizando 50% de desconto para quem já participou. Aluno do meu instituto, 50% garantido também, tá? E os demais, né? Aí aproveita para fechar essa semana, porque na outra semana, que é a nossa live, na outra quarta, né? Que vai ser a nossa live, aí o preço já vai estar mais alto, beleza? Então, esperamos vocês lá. O curso é ministrado por todos nós, né? Uma parte de cada um, né? O dia inteiro, das 8h30, vai ser um sábado, né? Dia 19 de dezembro. Então, assim, ó, é o seu presente, o presente de Natal que você pede para o seu marido, para sua esposa, para o seu chefe. Ô, Lucas, das 8h30 perder de vista, né? Acabou que horas o último? Acabou Com 7 e pouco. É isso aí. Foi quase 12 horas de curso. E era 35 fórmulas, agora são 50. 32. Ah, 32. 40 agora, 40. Nossa, pode colocar aí, das 40, 8 às 8. Não tem hora para acabar. É isso aí. As novas são muito top, na verdade, além de tudo. Ficou legal. Bom, moçada, obrigado aí por hoje. Quarta que vem, então, obrigado aí pelo pessoal. Ficamos aí com uma audiência aí de 150 pessoas acompanhando a gente, muito legal. O Thiago tá lá, ó, manda direct para ele, quem quiser fazer a matrícula, né? E a gente espera vocês lá no curso. E esperamos vocês também quarta que vem no Papo de Formulador, episódio 9. Esse foi o 8, assunto sistemas conservantes. Então, ó, valeu, gente. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui. Onde encerra, André? Onde que aperta aqui, André? Quê? No Power, Lucas, aí no computador. O Lucas